Eu sou o Christian Pereira Felicidade, matrícula 20100612, e essa aqui é a questão 2 da prova 1 de usinagem. A questão 2 pede para definir e explicar os ângulos. Então, começa com o ângulo de incidência, que é o ângulo entre a minha ferramenta e a minha peça. E esse ângulo faz com que a ferramenta não toque na peça, aí sim causando atrito. Ele fica entre 2 e 14 graus, geralmente. Pois se muito pequeno, ele vai causar muito atrito, gerando muito calor e danificando assim a ferramenta, diminuindo a sua vida útil. Além de a ferramenta não conseguir penetrar muito no material, fazendo com que ela perca o corte rapidamente. Só que ser muito grande, esse ângulo, a ferramenta vai acabar causando uma ruptura nessa parte aqui por conta do esforço excessivo aplicado apenas num ponto. A escolha desse ângulo depende tanto da resistência do material quanto da ferramenta e da cinemática do processo. Só que, além disso, quanto o ângulo estiver muito grande, maior vai ser o desgaste do flanco. O desgaste do flanco, basicamente, é essa parte, é o desgaste da ponta dela. O que acontece? Quando o ângulo é muito grande, esse desgaste ele é muito maior, assim aumentando a posição relativa entre a ferramenta e a peça, e assim causando imperfeições, o que não é agradável para um processo de torneamento, por exemplo. E quando o ângulo é menor, esse desgaste é menor, portanto, não vai ter muita diferença nessa posição relativa. Para o ângulo de saída, o ângulo de saída é o ângulo onde é que dá a direção do cavaco. E esse ângulo influi muito na força da potência, pois quanto maior esse ângulo aqui, mais fácil o cavaco consegue sair, ou seja, menos atrito e menor encruamento do cavaco, então vai gerar menos calor, que vai logo, posteriormente vai ser transferido para a ferramenta, a parte dele, o que é uma vantagem. Porém, como uma consequência, a ponta da ferramenta vai ser mais suscetível a lascar. E quanto menor esse ângulo aqui, maior o encruamento, o recalque desse cavaco, onde eu tenho que fazer mais força e potência para conseguir usinar o material, gerando assim mais calor e podendo danificar até mesmo a ferramenta. Porém, existe ainda o ângulo negativo, que é muito utilizado para corte de materiais de difícil usinabilidade. E com cortes interrompidos para que a ferramenta consiga se recuperar. Geralmente, esse ângulo é entre menos 10 graus e 30. Ou seja, o ângulo é entre esse aqui, entre o cavaco e a ferramenta. Quanto menor esse ângulo, mais o cavaco vai se encruar, gerando mais calor, sendo mais difícil para usinar. Aqui conseguimos ver melhor. O cavaco ele gera muito calor na hora que sai, por conta desse encruamento, e esse calor acaba sendo transferido para a ferramenta, porém o cavaco ele vai embora, a ferramenta continua ali. Então, se eu continuar fazendo o processo de usinagem, eu vou danificar muito a minha ferramenta por conta do calor. O ângulo de posição, ele tem muita influência na direção da saída do cavaco. O ângulo de posição, este daqui. E ele reduz muitas vibrações caso o ângulo for menor que 90. Por quê? Se o ângulo ele é menor que 90, na hora que eu estou usinando a minha peça, material bruto, a ferramenta ela tende a ir para trás, ela tende a voltar a ser prensada no seu eixo de fixação, assim não dando liberdade para ela se movimentar e vibrar. Geralmente, o ângulo é entre 30 e 90, porém, no perfilamento, ele pode ser maior que 90. Esse ângulo aqui ele vai definir a seção de corte, como está aqui, ó. O ângulo de 90 graus define essa seção, outro ângulo e outro ângulo, o ângulo de 15 e o ângulo de 30.
mesmo ele tendo a mesma profundidade e a velocidade de avanço, vai mudar a seção de corte por conta desse ângulo. Quanto maior esse ângulo, menor é o controle dos cavacos, e além de diminuir a espessura do cavaco e aumentar a sua largura. E, por consequência, ele distribui as tensões de corte favoravelmente. O ângulo de inclinação determina a direção do cavaco, pois se ele é positivo, dessa forma aqui, ele tende a jogar o cavaco para fora da peça. E se ele é negativo, conforme esse aqui, ele tende a jogar o cavaco para dentro. Caso ele for zero, o cavaco fica em cima da peça. Este daqui é o ângulo de inclinação. Ele protege contra impactos, pois quando estamos usinando e tem o chamado vazio, quando passa o vazio e novamente a peça encontra a ferramenta, se a ferramenta estiver com esse ângulo positivo, ela vai ter uma ponta. E essa peça vai bater diretamente na ponta dela, podendo lascar essa ponta. Quando ela está com ângulo negativo, a peça, em vez de bater na ponta, ela vai bater no meio, onde a distribuição de forças vai ser é mais resistente. E a respeito das vibrações, quando o ângulo é negativo, há uma diminuição de vibrações, pelo mesmo caso anterior. Essa ferramenta tende a ir contrária à peça, ou seja, voltando para o seu eixo de fixação, sendo prensado ali, o que não dá liberdade para ela ficar se locomovendo. Porém, se esse ângulo é positivo, ele cria uma ponta. E essa ponta, a peça tende a puxar a ferramenta, porque não é isso que realmente acontece. Ela tende a fazer a ferramenta ir junto, a favor do movimento da peça, fazendo assim com que ela se afaste, tente pelo menos se afastar do eixo de fixação, onde ela vai aumentar muito a vibração dela.